Certo, gente? Bom, então, conforme o nosso informativo, eu vou ajudar vocês aqui na resolução da lista de exercícios, né? Mantemos a data de entrega, que seria nessa semana, né? A próxima aula de quinta-feira, a última quinta do mês, tá? Mas eu vou ajudar vocês nesse processo em função desse período que a gente vem enfrentando, certo? Então, eu vou postando aqui conforme tá lá no nosso informativo, tá? Fiquem atentos, então, às postagens do AVA, certo? Bom, esse exercício ele é similar ao que eu pedi para que vocês fizessem na primeira questão da lista de exercícios. Então, a gente vai resolver ele, simplesmente resolva a integral, ou seja, é estritamente matemático, sem maiores preocupações com o resultado que isso daqui pode proporcionar, sem interpretar esse resultado, até porque é um exercício isolado, né? Não está aplicado a nada aqui, nesse caso. Mas se a gente, por exemplo, já fosse fazer uma comparação com a própria lista de vocês, a terceira questão, que pede para que vocês encontrem as coordenadas do centro de massa de uma determinada peça, aonde estaria a peça? Bom, ela é descrita pela integral tripla. Então, se você desenhar essas condições em cada variável, né? Lembrem dos parzinhos, dz 0,2, dy 0,3, dx menos 2 e 1, eu preciso respeitar essa ordem, né? Você vai construir um sólido. Nesse caso vai ficar um paralelepípedo, né? Porque é tudo constante. Mas se fossem outras informações aqui, você construiria um sólido qualquer e aqui dentro do integrando, falando de coordenadas de centro de massa. Esta informação se referiria à densidade desse corpo, tá? Então aqui é um valor, né, onde todas as variáveis estão envolvidas, nos dando informação da densidade. Daí, consequentemente, esse cálculo nos representaria a massa, tá? Mas, nesse caso, é um exercício estritamente matemático para a gente desenvolver a resolução de integrais triplas. Bom, resolvendo integrais triplas, então, começamos de dentro para fora. A integral de dentro, ela está em relação a z. Assim, a gente copia as integrais de fora. E eu vou resolver aquilo ali em relação a z. Tá tudo junto aqui, né? Não precisa aparecer, mas isso nos sugere uma multiplicação. É uma multiplicação, né? Não posso omitir ali os pontinhos que dizem que deixam por explícito nessa operação. Z é a variável que eu quero integrar e ele aparece aqui. Sendo assim, todo esse restante seria uma constante para nós em relação a z. Né? Deixa eu só mexer aqui. Aí. Integrando, então, eu copio aquilo ali, porque tudo é constante. Eu só vou integrar o z. Z ao cubo, seguindo lá uma das regras mais básicas que a gente tem lá na nossa tabelinha de integração, vai ficar z na quarta sobre 4. Não copiei mais a integral, porque eu resolvi a integral, mas falta aplicar esses limitantes. E a gente fica com dy dx para fazer logo mais. Mais uma vez, está tudo multiplicando, então quer dizer que esse 4 que surgiu aqui dividindo z, na verdade ele divide tudo, né? E aí eu já posso fazer essa simplificação, que vai gerar 3. Então eu já vou aqui para a próxima linha com aquele 3. Tá? Vou botar aqui do ladinho. Menos 1, 2, 0, 3, 3, xy quadrado, z na quarta. Não fiz nenhuma substituição, tá? Só arrumei ali. Ficou emboladinho aqui, foi só para arrumar aquele 3 ali, tá? Então, agora sim a gente vai fazer a substituição da variável. Não é obrigado a desenvolver todos esses passos, mas só para que fique bem claro aqui o que está acontecendo, né? Ai, Jesus, que difícil. Aqui. Certo. Bom, então a gente vai substituir no lugar do z, porque foi a variável que nós acabamos de integrar. Então, 3xy ao quadrado segue conosco, não mexo nele. E aí vem limitante superior, 2. Só que o 2 está na quarta, porque o z está na quarta.
limitante superior menos o limitante inferior. Ah, vai zerar tudo? Sim, né? É zero. Então, facilita os cálculos aqui quando o limitante inferior é zero, porque tudo aquele segundo termo aqui, né, vai para zero. Tá? Mas, né, só abriu aqui pra gente ver todo o desenvolvimento. Mexendo nisso aqui, então, 2 na quarta é 16. Tudo aqui tá multiplicando. 16 vezes 3, 48. E aí eu sigo para a próxima linha. Tô copiando tudo porque eu não tô resolvendo as próximas integrais. Eu só estou arrumando o que nós acabamos de integrar. 48xy², ok? dy dx. Bom, chegamos num ponto que eu não tenho mais o que desenvolver aqui, né? Travei. Então, é o momento de eu fazer a próxima integral. Certo. A próxima integral é em relação a y. Mais uma vez, eu vejo y ali. Assim, isto daqui, tudo que acompanha o y, porque está tudo multiplicando, será a nossa constante em relação ao y, né? Quando a gente integra, da mesma forma que foi feito anteriormente, já não copio mais a integral que eu vou integrar, porque estou realizando a operação. Eu vou ficar com 48x, que é aquela constante que só vai nos acompanhar. E o y, quando integra, será y² sobre 3. De 0 a 3. Dx. Ok? Bom, mais uma vez, tudo isso é uma multiplicação e esse 3 que surgiu aqui, ele acaba dividindo tudo. Então, se a gente for dividir o 48 pelo 3, nos resta 16. E aí, eu já venho aqui para a próxima linha com aquele número simplificado, 16. 16xy². Não substitui nada, tá? Só fiz ali a simplificação, ok? Dx. Bom, aplicando então os limitantes, o superior menos o inferior. Copio a integral, porque eu não estou mexendo nela, estou mexendo no que já foi feito. 16x, eu aplico na variável que eu acabei de integrar, que é o y. 3, e ele está ao cubo, 3. Aqui foi aplicado, então, na função inteira, o limitante superior. Menos o limitante inferior, que como é zero, a gente já sabe que todo este termo aqui, né, vai zerar, ok? Bom, 3 ao cubo, 27, tudo multiplicando, 27 vezes o 16, 432. Eu venho, então, para uma próxima linha com o 432x, que foi só o que sobrou de todo aquele processo ali. E chegou a hora, então, da última integral em relação a x. 432 sozinho é a nossa constante, literalmente falando agora, né? Apenas um número mesmo. Essa potência que aparece, que existe ali, mas não precisa necessariamente aparecer, né? Que é o número 1. Isso um pouquinho aqui. Integrando, então, isso daqui, já não repito a integral, porque eu vou realizar a operação. Constante vem comigo, x na 1 vai ficar x² sobre 2, de menos 1 a 2, né? De novo, já posso simplificar isso daqui, não é obrigado, mas facilita, né? Sempre que puder reduzir esses números, fica mais simples. Então, eu só vou copiar aqui do ladinho, 216x², de menos 1 a 2, foi o que restou daquilo ali.
Aplicando, então, pela última vez os limitantes, 216 vezes 2 ao quadrado, menos 216, agora aqui para não cair no vício, né? Não é zero, e sim um número negativo ainda, menos 1, né? Bom, número negativo elevado ao quadrado vai ficar positivo, né? Ele mesmo, no caso, 1, vezes 216. Aqui vai dar 216, né? Lá, 4 vezes o 216, 864. Então, 864 daqui, menos o próprio 216. E isso nos resta 648 como resultado. Bom, cheguei no resultado final, ele não tem unidade, ele não tem nenhum tipo de medida, porque, como eu falei lá no início, a proposta era simplesmente resolver matematicamente, né? Ele não estava aplicado em nenhum contexto em especial, certo? Mas, como eu havia, né, proposto uma comparação com o exercício que você já tem na lista, se isso daqui tudo representasse um volume e sua densidade, esse resultado seria massa. E aí, de acordo com o exercício, se essa massa estava dada em quilogramas, em gramas, em miligramas, enfim, né? Representaria a massa da peça em questão. Ok? Nos vemos em breve.